Olá, seja bem-vindo ao canal Escola de Pregadores. Hoje eu trouxe mais uma dica que vai ajudar você a escolher bem aí um texto para o estudo e pregação. Não se esquece de compartilhar esse vídeo com quem precisa e também de deixar aqui o seu joinha para que nós possamos entender que você gostou desse vídeo, foi útil para você e a gente vai fazer outros vídeos como esse. Então, confira aí. Como escolher um texto para a pregação, para a exposição bíblica? Essa é uma dificuldade que muita gente encontra quando vai ler o texto e não sabe delimitar onde começa, onde termina. Eu vou dar para você aqui algumas orientações que vão te ajudar a fazer essa delimitação da forma correta. Mas antes da gente ir para as dicas, é muito importante que a gente entenda como é que os estudiosos, os eruditos, eles chamam o texto que você escolhe para para a interpretação e para a pregação. A gente encontra por aí essas nomenclaturas aqui. Primeira delas, perícope. Muita gente, fala perícope, alguns não sabem bem do que se trata. A palavra perícope, ela significa, ela é uma palavra grega, certo? Grega, que significa corte, literalmente o cortar, cortar. Então a gente faz um corte no texto que a gente separa para a nossa pregação. Normalmente uma perícope é uma seção que está na Bíblia, onde nós ali pegamos ela, aquela parte que a gente separou ali para fazer o estudo e expor ao público aquilo que o texto tem a dizer. Normalmente essa nomenclatura ela é muito utilizada em narrativas. Quando a gente faz um corte dentro da narrativa, a gente chama isso de perícope. Alguns chamam de forma mais genérica, toda parte da Bíblia que você faz um corte é uma perícope. Isso aí são discussões que são mínimas, Há também aqueles que não chamam perícope, mas chamam de discurso ou unidade de discurso. O pessoal aí da área de linguística que lida com a análise do discurso, eles normalmente utilizam essa nomenclatura, discurso ou unidade de discurso. Mas a maneira mais usual na literatura, nos livros, é chamar de passagem ou texto. Então nós vamos chamar aqui de texto, passagem, tá bom? Quando nós dizemos que temos uma passagem para a pregação, nós temos um texto que tem um início, um meio e um fim que será exposto durante a nossa pregação. Então a primeira coisa que precisamos entender é isso. E aí algumas dicas eu trouxe para você aqui. Ao escolher o texto, observe primeiramente o tamanho do texto. O tamanho do texto é muito importante porque tem a ver com o seu tempo. Tem a ver com a profundidade que você irá estudar o texto. Se o texto for muito longo, muito grande, vai acontecer de você ter que fazer uma análise ali meio superficial da passagem e isso não é bom. Então observe o tamanho do texto que você vai separar para a sua pregação. Os estudiosos sugerem que fique entre 5 a 20, no máximo, o tamanho de um texto para você poder fazer a exegese e fazer a exposição. Outra dica que eu dou que vai ajudar você aí a encontrar um texto ou encontrar aí o início e o fim da sua passagem é observar as marcações que o próprio texto dá. Existem as marcações de início e fim de uma passagem. Dentre essas marcações estão lá os títulos que os editores colocam naquela seção lá que você vai ver na sua Bíblia. Também algumas marcações em negritos. Tem algumas Bíblias que começam, a primeira letra lá de um parágrafo ou de uma estrofe começa com negritos. Há outras traduções que separaram os parágrafos em blocos e isso facilita visualmente você perceber ali onde começa e onde termina a ideia que o autor está tratando. E aí, detalhe, tudo isso, quem sugere para nós são os editores, isso não é uma regra absoluta, você não tem que olhar para ali e dizer, não, o parágrafo é o parágrafo que os editores escolheram, você tem que estudar isso aí. Outra dica que eu dou a você é a seguinte, observe as marcações lógicas ou cronológicas, que a gente chama também de marcadores lógicos ou cronológicos da passagem. O que são esses marcadores? São conectivos que vão juntar partes ali do texto que você está estudando. Por exemplo, se você encontra uma passagem que tem lá, portanto, você já vai saber que ali certamente é uma conclusão que o autor está chegando daquilo que ele disse anteriormente. Então,
Naquela conclusão, você tem que perceber a natureza, o gênero literário que está sendo tratado ali. Se for num texto argumentativo, dissertativo, certamente ali é a conclusão, é o fechamento que ele faz da argumentação, da exposição que ele está fazendo. Também os marcadores cronológicos que vão marcar tempo, espaço, né? Como por exemplo, em seguida. Você vai encontrar muito isso nos evangelhos. Isso quer dizer o seguinte, que o autor está marcando o momento de um momento para o outro, onde ele está contando ali a história, os eventos que estão acontecendo. Esses marcadores cronológicos ajudam a você entender onde é que finaliza, onde é que se finaliza uma ideia e onde é que se inicia uma nova ideia. Mas para a gente encerrar, cuidado com um erro muito comum que a gente vê por aí, pregadores pegando textos e pregando textos pela metade. Sabe aquele versículo que termina com vírgula? Ele quer dizer que não acabou ainda, o autor ainda tem algo mais para dizer, algo mais para falar, e você precisa ficar atento. Então a dica que eu dou é o seguinte: nunca escolha um texto que comece e termine no meio de um pensamento ou no momento dramático, no momento em que está ali chegando ao clímax, a resolução daquilo que vai ser comunicado ali através daquela história, daquilo que está sendo dito. Então, observe isso, tenha muito cuidado com isso e você certamente vai saltar aí um grande erro que muitos cometem. Eu espero que essas dicas ajudem você aí nos seus estudos, e se você gostou desse vídeo, compartilha, deixa o seu joinha aqui, ajude aí o nosso canal assim, e certamente vidas serão edificadas e ministérios também serão aqui fortalecidos através dessas orientações. Deus abençoe a você, que Deus seja glorificado na sua vida e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.